Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Estamos aqui e justificando a nossa ausência de máscara, porque estamos isolados. Esta gravação está feita sem a presença dos alunos. Preliminarmente, queria apresentar a nossa nova matéria. Hoje estaremos terminando o livro Doutrina da Igreja e o novo livro, a Doutrina da Salvação, no grego Soteriologia, está pronto à disposição de todos os nossos alunos, bem como daqueles que, porventura, queiram vir estudar conosco. Este livro é preparado, como todos os demais, pela equipe Fatesa, e este está com 252 páginas. Lição de número 9 da matéria Eclesiologia. A lição de número 9 trata do seguinte assunto. Lição de número 9, nós trataremos do seguinte assunto. Vamos falar sobre a Santa Ceia. Lição de número 9, nós falaremos sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia. A Santa Ceia foi o memorial que Jesus escolheu para perpetuar sua memória. Ele poderia escolher qualquer memorial que quiséssemos, mas ele quis ser lembrado através deste memorial, a Santa Ceia. Os grandes homens da história procuraram perpetuar sua memória através de grandes mausoléus. Vladimir Lenin, o implantador do comunismo na Rússia, em 1917, em 1924 foi erguido em Moscou, na Praça Vermelha, o mausoléu de Lenin. Seu corpo embalsamado estava ali. O quarteirão, as filas, dobravam os quarteirões para passar diante do corpo de Lenin. Porém, em 1991, com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e com a implantação do capitalismo na Rússia, hoje o mausoléu de Lenin está totalmente esquecido. No Egito, os faraós procuraram perpetuar a sua memória através da construção das pirâmides. Ainda está no Cairo, as pirâmides de Gizé. Então, os homens procuraram, de alguma forma, perpetuar na história, através da construção de grandes mausoléus. O Senhor Jesus, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, poderia escolher o memorial que ele quisesse, para que a sua memória fosse lembrada. E o memorial escolhido foi a ceia do Senhor. Hoje, cerca de mais de 2000 anos depois, nós podemos garantir que em toda a terra, a memória de Jesus tem sido lembrada através da realização da Santa Ceia. A Santa Ceia, para aquele que tem o interesse de entender o significado, a razão, no Antigo Testamento, nós temos figuras e símbolos. E a simbologia da Santa Ceia pode ser vista no Antigo Testamento na figura das ofertas pacíficas. Você encontra em Levítico capítulo 3, versículo 1 a 17, e Levítico capítulo 7, versículo 11 a 38. Entendendo o significado
da oferta pacífica, nós vamos entender o significado da Santa Ceia. Um breve resumo. A oferta pacífica não era uma oferta expiatória, portanto, diferente dos holocaustos. Era o sacrifício, ou a festa do crente perdoado, salvo em paz. Era o sacrifício, a festa do crente perdoado, salvo em paz. Era ainda uma cerimônia festiva, era uma oferta memorial, portanto, semelhante à Santa Ceia. Temos aqui que, para participar dessa festa, o leproso não podia participar. A lepra era considerada imunda. A lepra simboliza o pecado. Então, o leproso não podia participar dessa oferta. Qualquer imundo não podia participar dessa oferta. O estrangeiro, o gentio, aquele que não era judeu, não podia participar dessa festa. E o servo, o judeu, na condição de servo de outro judeu, esse judeu não podia participar da festa. Era a festa das pessoas livres, uma oferta pacífica, era uma expressão de gozo, gratidão, da parte daqueles que estavam em comunhão com Deus. Não era uma oferta para estabelecer a paz, mas uma oferta oferecida por aqueles que gozavam paz e amizade com Deus. Neste sacrifício, o cordeiro tinha que ser morto. Porém, apenas as vísceras eram queimadas. Apenas as vísceras eram queimadas. A carne era comida pelos ofertantes, juntamente com o sacerdote. Então, era uma celebração do crente salvo, do crente feliz, procurando manifestar diante de Deus a sua gratidão. Então, a ceia do Senhor, aqui conforme descrita pelo apóstolo Paulo, porque eu recebi do Senhor, ela não foi uma invenção do homem, ela não foi uma criação do homem. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Esta é a Santa Ceia do Senhor. Agora nós vamos mostrar aqui o que a Igreja Católica Apostólica Romana fez da Santa Ceia. E nós temos dito que o Senhor Jesus não nos chamou para falar mal da religião de ninguém. Ele não nos chamou para falar mal da religião de ninguém. Então não é nosso propósito falar mal de religião. O que nós falamos é público e notório, está em todos os livros, é do conhecimento do Papa, é do conhecimento dos cardeais, é do conhecimento dos bispos, é do conhecimento dos padres, é do conhecimento de todos aqueles que conhecem a doutrina católica da Igreja Católica Apostólica Romana. Então aqui nós estamos falando de realidade. O que a Igreja Católica Apostólica Romana fez da Santa Ceia? Ela transformou a Santa Ceia numa Eucaristia. E vemos aqui que a ceia do Senhor
segue os mesmos princípios considerados em relação ao batismo nas águas. Para nós, a ceia do Senhor e o batismo nas águas são duas ordenanças. Jesus nos deixou duas ordenanças. Ordenança não é sacramento. Ordenança não é sacramento. Mas, pela doutrina da Igreja Católica, o batismo e a Santa Ceia foram transformados em sacramento. E o sacramento tem o poder de salvar. A Igreja Católica tem duas fontes de salvação. Jesus salva, mas a Igreja também salva através dos sacramentos. E ela criou no Concílio de Trento 7 sacramentos. Vamos aqui então pensar um pouquinho sobre esse sacramento chamado de Eucaristia. A Eucaristia, a Bíblia Católica e a Ceia do Senhor. Pela nossa Bíblia, por esta Bíblia, o Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27 livros. A Igreja Católica, no Concílio de Trento, para se defender das acusações de Lutero, a Igreja Católica, no Concílio de Trento, o concílio este que durou 18 anos, de 1545 a 1563, a Igreja Católica criou duas formas de salvar. Jesus salva, mas a Igreja sem Jesus também pode salvar. Isto através das sagradas tradições. Em havendo contradição entre as sagradas tradições e a Bíblia, permanece as sagradas tradições. Então, a Igreja Católica Romana, isto é de conhecimento de todos, ela tem duas maneiras de salvar. Jesus salva, mas a Igreja salva sem Jesus. E uma das maneiras pela qual a Igreja pode salvar é através da ministração desse sacramento chamado Eucaristia, que nós estamos considerando aqui neste instante. Isto, a missa e a Eucaristia. A missa é composta por duas partes. Num primeiro momento, há a liturgia da palavra. O ministro ministra a palavra de Deus. E num segundo momento, a liturgia da Eucaristia. Por esta liturgia, o padre adquire o poder de transformar o pão no corpo de Jesus e transformar a hóstia, o pão no corpo e o vinho no sangue. Isto aconteceu. Nós temos na sequência esta doutrina. No princípio, a Igreja ministrava o pão e o vinho. Porém, no ano de 1200, o pão foi substituído pela hóstia. E a hóstia, em 1220, foi considerada santa, santas hóstia. Tudo isto teve a presença de um dos dois maiores teólogos da Igreja Católica Romana, Tomás de Aquino. Nasceu no ano 1224, morreu no ano de 1274, século III. Coube a Agostinho aperfeiçoar esta doutrina da transubstanciação. Pela doutrina da transubstanciação, o pão se transforma literalmente no corpo de Cristo. E o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. Agora, no texto que nós lemos, e descrito aqui por Paulo, e no capítulo 24,
do Evangelho de Lucas. Essa passagem está nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas aqui em Lucas, nós vamos ver que Jesus celebrando a última Páscoa, no capítulo 24 aqui de Lucas, nós vamos ver o seguinte: ele vai declarar, capítulo 21, 22, a última Páscoa, a Santa Ceia. Capítulo 22, começando no versículo 7. No versículo 15, ele vai dizer aos 12 apóstolos: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Era a terceira Páscoa que ele comia juntamente com seus apóstolos. Nos 3 anos de ministérios, no primeiro ano de ministério, ele esteve em Jerusalém com os apóstolos, participando da Páscoa. No segundo ano de ministério, ele esteve em Jerusalém, participando da Páscoa com os apóstolos. E no terceiro ano de ministério, ele está em Jerusalém, participando com os apóstolos da Páscoa. E ele diz: desejei muito comer convosco esta, porque esta, de acordo com o projeto de Deus, seria a última Páscoa a ser celebrada. E Jesus, terminando a celebração da Páscoa, ele celebrou a primeira Santa Ceia. Terminando, na Páscoa se comia a carne de um cordeiro, pães asmos e ervas amargas. Carne de um cordeiro, pães asmos e ervas amargas. Então Jesus, terminando a Páscoa, está escrito aqui: e tomando o cálice, no versículo anterior, porque eu vos digo que não a comerei mais, até que se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: primeiro ele tomou o pão, tomando o pão, havendo dado graça, disse. E depois, tomando o cálice e dado graça, disse. Ali, ele celebrava a primeira Santa Ceia, a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. Santa Ceia esta, que ele deixou como memorial do seu nome. Então nós temos aqui, agora no texto 2, nós vamos ver aqui no texto 2, a doutrina da transubstanciação. Da maneira que Jesus fez, houve uma mudança. Ele estava presente. Na primeira Santa Ceia, ele estava corporalmente presente. Mas pela doutrina da transubstanciação, Jesus o pão se transforma literalmente no corpo de Jesus. E o vinho se transforma literalmente no corpo de Jesus. Como nós vimos aqui, essa doutrina foi aperfeiçoada por Agostinho. E depois ela se tornou uma doutrina oficial da Igreja Católica, para a Igreja Católica Romana. No ato da celebração da Eucaristia, Cristo, o pão substituído pela hóstia, nesta hóstia, Jesus está literalmente. E no vinho, Jesus também está literalmente. Isto vai de encontro ao que nós encontramos no Novo Testamento. Porque eu recebi do Senhor, diz Paulo, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei,
Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Mas ele estava presente lá. Ele estava presente corporalmente. Então, fica de uma maneira nítida que o pão é símbolo. É símbolo. O pão é símbolo do corpo de Jesus. E na sequência, tomando o cálice, disse: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Mas ele estava literalmente, e ele tomou o vinho, dizendo: este cálice é o novo mandamento do meu corpo. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, agora aqui nós temos o memorial, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Este é o memorial instituído por Jesus, para que a sua memória não se apagasse. Agora aqui nós vemos duas finalidades da Santa Ceia, duas finalidades da Santa Ceia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, a morte do Senhor. A ceia lembra o Calvário. Pela ceia nós temos que lembrar do Calvário. Tudo começou lá na cruz do Calvário, em Jerusalém. Tudo começou na cruz do Calvário, no ano 29 da era cristã. Então a ceia tem como objetivo lembrarmos que a nossa salvação, a nossa redenção, o preço da nossa redenção foi pago na cruz do Calvário. Mas a ceia tem uma outra finalidade: anunciais a morte até que ele venha. A ceia fala do Calvário e a ceia fala do arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, os que ficarem, se celebrarem a Santa Ceia, esta não terá mais nenhum valor. A ceia é um memorial para nós lembrarmos Jesus e lembrarmos que tudo começou. A história da minha salvação começou lá na cruz do Calvário e a igreja estará na terra até o arrebatamento. Então, eu creio que nós poderíamos continuar falando mais sobre a ceia. Mas o que foi dito para aqueles que creem, para aqueles que querem viver de acordo com a palavra de Deus? O que nós dissemos, o que está no nosso livro e o que tem sido ensinado na igreja é o necessário para o nosso viver cristão. Sobre a Páscoa, o judeu nunca entendeu, continua não entendeu e continua não entendendo, porque todos os anos, no dia 14 para 15 do mês de Abib ou Nissan, os judeus de toda a terra celebram a ceia. E na ceia é morto um cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser um cordeiro jovem, porque Jesus morreu jovem. Esse cordeiro não podia ter defeito nenhum. E no dia 10 do mês de Abib, ele era e é colocado, separado, para durante 3 dias ser observado. Se nele não há nenhum defeito, o ministério de Jesus duraria 3 anos. Durante esses 3 anos, e no final desses 3 anos, lá no Getsêmani, ele disse ao seu discípulo: o príncipe do presente século está chegando, Satanás. E Jesus disse: mas ele nada encontrará em mim. Satanás viria e estava chegando para procurar em Jesus
pelo menos um pecado. Se em Jesus tivesse pelo menos um pecado, ele teria que morrer pelo pecado dele, porque o salário do pecado é a morte. Se ele tivesse pelo menos um pecado, ele teria que morrer pelo pecado dele. Mas depois de 3 anos de ministério sendo observado, ele disse: ele nada tem em mim. Mas ele precisava morrer. Então ele disse, se ele não tem pecado, ele não podia morrer. Ninguém poderia exigir a sua morte. Mas ele disse: eu vou dar a minha vida. Eu vou dar. Eu tenho poder para dar. Eu tenho poder para tornar a tomá-la. Então ele disse: eu vou dar a minha vida. Porque ele veio para morrer por nós. Ele veio para morrer por nós. Na Páscoa havia pães asmos, pão sem fermento, e fermento na Bíblia. Então o cordeiro simbolizava Jesus. O pão asmo é pão sem fermento, e fermento simboliza o pecado. Então aquele que vai participar da ceia não pode estar em pecado. É para tirar o fermento da nossa vida, não é para tirar do pão. O fermento, o pecado, tem que ser tirado da nossa vida. E ainda na Páscoa havia ervas amargas, através das quais os judeus se lembrariam do tempo de escravidão no Egito e nos 40 anos através do deserto. Então nós cremos que aqui, se você entendeu, você, ao participar da ceia, fará isto como uma celebração. Ceia é dia de festa, ceia é dia de celebração, ceia é dia de lembrar da morte expiatória de Jesus e da sua promessa de que ele virá para buscar a sua igreja. Então a ceia do Senhor, há quem diga que a ceia só pode ser celebrada uma vez ao ano, porque a Páscoa era celebrada apenas uma vez ao ano. Mas o apóstolo Paulo disse aqui, todas as vezes, ele não falou de dia, de ano, todas as vezes. Isso deixa claro que não existe um regulamento. Se possível fosse, podíamos celebrar a ceia todos os dias. Outros contrariam aqueles que denominam a ceia de santa ceia. E eles afirmam, eles negam este atributo à ceia. Santa, para nós, significa separado. A ceia do Senhor é uma ceia totalmente diferente de todas as demais. Ela é diferente de todas as demais. Então nós nos permitimos pensar e também ensinar que não é errado dar à Santa Ceia essa denominação de santa. Nós vamos aqui agora, terminando a lição número 8, vamos começar aqui a lição número 10. E a lição número 10, trata de um assunto que muita gente não gosta de ouvir falar. A lição número 10, o sustento material da igreja, dízimos e ofertas. A lição 10 vai falar de dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Muita gente não gosta de ouvir falar sobre esse assunto. Nós não vamos aqui, falar sobre dízimo. Nós não vamos procurar passar para você uma obrigação que você tem. Não. Nós vamos transmitir aqui aquilo que nós aprendemos na nossa igreja. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fundada em 1910 em Belém do Pará. Eu sempre fui membro dessa igreja. Então nós vamos passar aqui
E esse livro, quando nós criamos a FATES há mais de 15 anos atrás, este curso foi criado especialmente para a nossa igreja. Depois ele tomou uma dimensão maior e nós passamos a ter alunos de diversas denominações. Então, o que nós vamos dizer aqui é a doutrina bíblica da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Se não for a sua, fique com aquilo que você aprendeu na sua igreja. Fique com aquilo que seu pastor está ensinando para você. E deleta tudo aquilo que eu disser para você. Preliminarmente, eu queria deixar a primeira verdade bíblica. A primeira verdade bíblica. Nós somos parceiro de Deus. Nós somos parceiro de Deus. Isso é o que nós vemos aqui no texto 1 da nossa lição. Nós somos o homem, texto 1, o homem como parceiro de Deus. E no texto bíblico que está colocado aqui, dois versículos, Salmo 24, verso 1, está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra. E o próprio Deus diz numa outra passagem lá em Isaías: a terra é minha, a terra é minha. Então, do Senhor é a terra. O versículo seguinte, Ageu 2:8, o Senhor está dizendo: minha é a prata e meu é o ouro. Minha é a prata e meu é o ouro. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todo o ouro, toda a prata que houver na terra, Deus está dizendo: minha é a prata, meu é o ouro. Agora, o texto 1 nos fala de uma parceria com Deus, uma parceria com Deus. Na execução do grande projeto de Deus, que inclui a salvação, Ele quis chamar o homem salvo, para uma parceria. Os anjos não poderiam ser parceiro de Deus. Os anjos não têm experiência de salvação. Então, Deus chamou o homem para uma parceria. Somos parceiro de Deus. Somos parceiro de Deus. Prover os recursos materiais para a manutenção e desenvolvimento de sua obra aqui na terra, Ele deixou sob a responsabilidade do homem. Prover recursos para manutenção e desenvolvimento da obra de Deus na terra, Ele deixou sob a responsabilidade do homem. Esta cooperação é prestada pelo homem através dos dízimos e das ofertas. Somos parceiro de Deus. E eu sou parceiro de Deus. Eu sou parceiro de Deus. Eu aceitei essa parceria. E eu sou dizimista. Sempre fui. A minha esposa é. Os meus filhos são. Porque nós entendemos que nesta parceria, Deus deixou para o homem suprir as necessidades materiais da sua obra aqui na terra. Assim, todo aquele que é um dizimista e um ofertante é parceiro de Deus. Você é parceiro de Deus? Você é parceiro de Deus? Dízimos e oferta constitui o único assunto da Bíblia em que Deus desafia o homem a prová-lo. O único assunto da Bíblia pelo qual Deus desafia o homem para prová-lo é o dízimo. Está aqui em Malaquias 13:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro,
para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O dízimo, somente para o dízimo, existe essa promessa de Deus. Fazei prova de mim. E depois entregue o seu dízimo e depois faça prova de mim. Eu jamais vou fazer esta prova. Eu jamais fiz, eu jamais vou fazer. Eu sei que o meu Deus não precisa ser provado. Deus não é homem para que minta. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Se Ele prometeu, Ele vela pela sua palavra. Agora, o que muita gente não entende é que este fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu. Tem gente que pensa que este abrir a janela do céu, Deus tem que devolver ao homem a riqueza em dinheiro vivo, em ouro e em prata. Porém, Deus tem muitas maneiras de nos recompensar pelos dízimos e pelas ofertas que nós entregamos para a sua obra. Não é apenas ouro e prata, não é ouro e prata. Deus tem muitas maneiras. Eu nunca vi um filho meu desempregado. Não. Uma das maneiras que Deus tem é prover emprego para os seus filhos. Emprego para os seus filhos. É uma das maneiras. Ele abre porta de emprego. Ele abre as portas. E quando uma porta se fecha, Deus tem um compromisso de abrir esta porta. E encontrar um crente dizimista fiel, sincero, anos desempregado, alguma coisa está errada, mas não é a palavra de Deus. Uma outra maneira que Deus tem, na minha casa, eu não me lembro que nós tenhamos gasto com médicos, hospitais, cirurgia, acidente, não. Deus tem múltiplas maneiras de nos recompensar pelo aquilo que nós fazemos pela sua obra. Um acidente, uma hospitalização, isto pesa. Mas Deus pode nos livrar disto. Um assalto, de repente o ladrão leva tudo. Deus pode nos poupar disto. Então eu entendo que Deus tem múltiplas maneiras. Ele nos dá saúde, Ele nos dá vida, Ele nos dá força. Ele nos livra de acidente, Ele nos livra dos ladrões. São nesses livramentos que nós podemos ver o trabalhar de Deus, devolvendo a nós aquilo que nós entregamos, em função da sua obra. Eu penso assim, há uma promessa, é a única bênção pela qual Deus tem uma promessa de retribuição, é o dízimo. Primeira verdade a respeito do dízimo. Eu não quero induzir você a ser dizimista. Se você não é, se você está bem assim, permaneça assim, o problema é seu. Se você não é, está vivendo bem, permaneça assim. Eu não quero induzi-lo, eu não estou aqui para convencê-lo, não. O convencimento vem através do Espírito Santo e através da palavra de Deus. Se você quer um convencimento, se você não quer um convencimento, peça esse convencimento ao Espírito Santo. Espírito Santo, convença-me. E eu acredito que Ele vai convencer você. Se você tem uma vida santa, uma vida no altar, se você ama a palavra de Deus, se você está em dúvida, peça esse convencimento, baseado na palavra de Deus e baseado na promessa que Deus está fazendo. Peça ao Espírito Santo, me convence. Eu quero ser dizimista, mas eu não estou encontrando como ser. Me convença. Eu creio que Ele vai fazer isto. Não busque convencimento com o homem. Não peça que algum homem convença você, não. Peça direto a Deus. Deus, eu não entendi a sua promessa. O Senhor disse para fazer prova. Eu não entendi. Deus,
Forma em mim esse convencimento, Deus. Se você é um homem sincero, peça isso a Deus. Peça isso a Deus. Olha, o que não se pode, irmão, no que não se pode. Primeira verdade, o dízimo é a 10ª parte. A palavra dízimo vem de 10. Dízimo tem que ser 10%. Se não for 10%, não é dízimo. Se for 9%, não é dízimo. Se for 15%, não é dízimo. 10% é dízimo. Os outros 5%, Deus recebe como oferta. Dízimo tem que ser 10%. Ou você entrega 10%, ou você não é dizimista. Ou você entrega 10%, ou você não é dizimista. Ainda mais, outra verdade. Para desfazer uma mentira, o dízimo não foi criado pela lei de Moisés, irmão. O dízimo não foi criado pela lei de Moisés. Há muitos que dizem, o dízimo foi criado pela lei de Moisés. A lei de Moisés acabou na cruz do Calvário. Então o dízimo acabou também. Isto não é verdade. O dízimo existia muito antes da nação de Israel. Se você é um estudante de história geral, você conhece a história do rei Hammurabi. Ele foi rei da Mesopotâmia, depois se transformou em Babilônia. O rei Hammurabi é famoso na história universal. Isto aqui é história, isto aqui não é invenção. Em 1772 a.C., o rei Hammurabi lançou o seu famoso Código de Hammurabi, um código de leis. Nesse código, Hammurabi elencou 282 leis. E entre essas leis, Hammurabi criou a lei do dízimo. Entre as 282 leis do Código de Hammurabi estava o dízimo. Abraão viveu. Hammurabi, esse código é de 1792. Abraão foi chamado no ano de 1400 Abraão foi chamado por volta, ele tinha 75 anos quando foi chamado e vivia lá em Babilônia. E ao vir de lá, já adulto, casado, ele trouxe o conhecimento do dízimo. E nós fomos informados que ele pagou o dízimo ao sumo sacerdote. Agora, Israel, quem diz que o dízimo foi criado pela lei de Israel não conhece nada de história. Israel foi formado depois de Abraão. Israel ficou 400 anos. Então, de Hammurabi, Abraão chamado em 1491, o dízimo já existia há 280 anos. É claro que o calendário antigo, não há precisão matemática, mas no calendário que nós seguimos, entre Hammurabi e Abraão, nós temos um espaço de mais de 280 anos. Mas de Abraão até a formação da nação de Israel, nós temos mais de 400 anos. Israel saiu do Egito no nosso calendário, no ano de 1491. 3 meses depois, Israel estava no Sinai. E foi ali no Sinai que a nação de Israel foi formada. E, ao formar a nação de Israel, na lei
Deus colocou o dízimo. A lei colocou, Deus colocou o dízimo na lei. Então, o dízimo não foi criado pela lei de Moisés. Ele já existia há mais de 280 anos. Agora, Deus manda colocar o dízimo na lei de Moisés. Então, o dízimo não foi criado pela lei de Moisés. Não misture lei de Moisés com o dízimo. Não misture a lei de Moisés com o dízimo. Estando na lei, e enquanto durou a lei, o judeu tinha por obrigação pagar. O judeu tinha por obrigação. Estava na lei. Agora, na cruz do Calvário, a lei terminaria. Ano 29 da nossa era. Na cruz do Calvário, a lei terminaria. Conforme Paulo disse em Colossenses 4:4. Vindo a plenitude dos tempos. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A lei cumpriu seu papel. Jesus chegou. Agora então, a lei saiu de cena. A lei saiu de cena. Mas como a lei de Moisés não criou o dízimo, ela não podia revogá-la. Então, no nosso entendimento, o dízimo existiu antes da lei de Moisés, durante a lei de Moisés, e continuou existindo depois da lei de Moisés. Caso você queira crer nisto, parabéns. Caso você não queira crer nisto, o problema é seu. Eu creio e aceito isto como sendo uma verdade de Deus. Caso você não queira crer, o problema é seu. Eu sou dizimista. Eu não ensino teoria. Eu ensino a palavra de Deus. E o nosso entendimento, através da palavra de Deus, é este. Agora, um terceiro erro que as pessoas costumam praticar. Primeiro erro, pensar que não entender que dízimo é a 10ª parte. Se não for a 10ª parte, não é dízimo. Segundo erro que as pessoas costumam cometer, que o dízimo foi criado pela lei de Moisés. Terceiro erro que as pessoas costumam cometer é confundir o dízimo com a oferta alçada, ensinada por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9. 8 e 9. Já ouvi muita gente dizer que no dízimo, segundo Paulo, você deve dar segundo propôs no seu coração. Já ouvi muita gente ensinando que Paulo ensinou que o dízimo é segundo você propôs no seu coração. Paulo nunca ensinou isto sobre dízimo. Paulo nunca ensinou isto sobre dízimo. No capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios, Paulo está terminando a 3ª viagem missionária. Ele sabe que não voltará mais para a Ásia. Ele está retornando. Ele sabe que em Jerusalém, havia muitos crentes pobres. Ele sentiu, certamente movido pelo Espírito de Deus, em levantar uma coleta para os crentes pobres de Jerusalém. E aqui, na minha Bíblia, não sei se na sua, na minha Bíblia, há um negócio que nós chamamos de epígrafe. A epígrafe é o título, é um título que se coloca em cima do texto bíblico. A epígrafe, ela vai definir o que é que o capítulo está tratando. Qual é o assunto? E aqui, na minha Bíblia, capítulo 8, nós temos aqui a coleta para os crentes pobres da Judéia. Esse aqui é o título, é a epígrafe. O capítulo 9 não tem epígrafe. Significa que o assunto começado aqui
No capítulo 8, verso 1, ele passa por capítulo 8, prossegue no capítulo 9 e vai até o versículo 15. Todo esse texto trata de oferta alçada. Trata de oferta alçada. O que é uma oferta alçada? Uma oferta alçada é uma oferta de sacrifício para atender uma emergência. Uma oferta de sacrifício para atender uma emergência. Não é aquela oferta que se tira todo o culto, não. Não é aquela oferta levantada em todo o culto, não. Esta é uma oferta especial. Surgiu uma emergência. Então, levantava-se uma oferta alçada. O grande exemplo de oferta alçada no Antigo Testamento está lá no capítulo, lá em Êxodo, quando Deus chama Moisés e diz a Moisés para ele levantar uma oferta alçada para a construção do tabernáculo. Uma oferta alçada para a construção do tabernáculo. E esta oferta alçada, o povo deveria dar de uma maneira liberal, Deus manda, capítulo 25 de Êxodo, Deus manda o povo trazer oferta para o tabernáculo. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Havia uma emergência, a construção do tabernáculo. Para a construção do tabernáculo, Deus pediu que Moisés levantasse uma oferta alçada. E cada um deu, segundo propôs no seu coração. É esta oferta que Paulo está levantando aqui, uma oferta alçada. 2 Coríntios, no capítulo 8 e 9. O apóstolo Paulo, então, segundo proposto no seu coração, ele vai propor que os crentes da Macedônia levante uma oferta alçada para os crentes pobres de Jerusalém. E para esta oferta, o apóstolo Paulo, inclusive, liberou os mais pobres. Ele liberou os mais pobres. Ele diz: vocês que não têm condições, não precisam colaborar. Mas ele foi surpreendido por esses crentes pobres da Macedônia. Versículo 4. Eles pediram com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço. Eles pediram com rogos a graça, não é obrigação. Eles pediram a graça, o privilégio, a bênção de participar dessa oferta. O apóstolo Paulo disse que eles não precisariam, mas eles insistiram. E agora ainda mais, João. Agora nós vou mostrar para vocês o que é que valida. O que é que valida a sua oferta? O que é que valida o seu dízimo? Segunda parte do versículo 5. A si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. A si mesmo se deram primeiramente ao Senhor. Esta é a oferta que agrada a Deus, a oferta de uma vida no altar. Primeiro, a nossa vida no altar. Depois, aquilo que Deus está pedindo de nós. Uma vida no altar, não nega. Quando Deus precisa para socorrer o seu povo. Esta oferta alçada, levantada lá na Macedônia. Aqui nós temos, ainda agora no capítulo 9. Capítulo 9, nós vamos ver que o versículo 7, capítulo 9, versículo 7, cada um está aqui,
capítulo 9, versículo 7. Mas lembra que o título colocado sobre o número 8, do capítulo 8, é o mesmo assunto que continua no capítulo 9, porque no capítulo 9 não tem epígrafe. O assunto é o mesmo. Isso é percebido por quem estuda a Bíblia. Quem não estuda a Bíblia faz confusão. Então, no capítulo 9, dentro do mesmo assunto, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Se você não quer dar, não dê. Não dê. Agora, se você der com tristeza, Deus não está recebendo. Se você não der com alegria, Deus não está recebendo. Então, guarde o dinheiro para você. Guarde o dinheiro para você. Então, a bem da verdade, quem estuda a Bíblia não pode fazer confusão entre o capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios com o dízimo. Aqui é oferta alçada. Aqui é oferta alçada. Aqui não estamos falando. Aqui não estamos falando de dízimo. Não estamos falando de dízimo. Agora eu queria ler para você, está aqui no seu livro, e a título de curiosidade, é para você que é dizimista e para você também que não é dizimista. Esse levantamento aqui foi feito por uma entidade agrônoma. Aqui nós temos dado científico. Aqui nós não temos invenção. São dados científicos. E eu vou ler para você isto aqui, mano. Está no seu livro na página 201. Segundo um compêndio... Não, está aqui. Vamos encontrar. Aqui no seu livro, que esse levantamento que foi feito por uma entidade científica, verificou-se um terreno. Nesse terreno, eles iam plantar milho. Num terreno ia plantar milho. E nesse terreno, verificou-se que o homem contribuiu apenas com o trabalho de preparar a terra, plantar e colher. Qual foi a participação do homem? Preparar a terra, plantar e colher. Esse foi o trabalho do homem. Agora nós temos aqui a parte de Deus. O que Deus fez para que houvesse a colheita. Com que Deus contribuiu para que houvesse a colheita. Deus tem que fornecer 1.800.000 litros de água para esse terreno produzir. Deus tem que fornecer 1.800.000 litros de água, uns 3.200 litros de oxigênio, cerca de 2.400 litros de carbono. 2.400 litros de carbono. 8.200 litros de monóxido de carbono. 73 quilos de nitrogênio. 57 quilos de potássio. 18 quilos de fósforo. 34 quilos de enxofre. 23 quilos de magnésia, 23 quilos de cálcio, 908 gramas de ferro, além de pequenas quantidades de iodo, de zinco e de cobre. Cientificamente, todos esses elementos estão na natureza. Todos esses elementos estão na natureza, na terra e no ar. Agora, nesse terreno, foram colhidos 100 alqueires de milho.
Agora vem a pergunta: se Deus, desses 100 alqueires de milho, pedisse para a sua obra 10 alqueires, e propondo que o agricultor ficasse com 90%, será que seria justo isso? Será que seria justo Deus pedir 10%? Se for justo, como é que o homem poderia negar? Como é que o homem poderia negar? 90% para ele, 10% para a obra de Deus? Isto é para você pensar, isto é para você pensar. Não quero convencê-lo a ser dizimista. Se você não é, problema seu. Eu, pela misericórdia de Deus, sou dizimista. Outra coisa que muita gente alega, que ele não é dizimista, porque existe igreja muito rica, não está precisando de dinheiro. Existe igreja muito rica, não está precisando de dinheiro. Outros alegam que ele não sabe o que é que os pastores vão fazer do dízimo. O dízimo, depois que você entrega, não é seu mais. Não é seu mais. Se o pastor quiser gastar, se quiser jogar fora, é problema dele. A sua responsabilidade terminou depois que você entregou. Não é seu mais. Não é seu mais. Então, todas as razões que o homem procura levantar, todas as razões, certamente não haverá um fundamento bíblico. Ou você é dizimista ou você não é. Se você não quiser ser, é problema seu. Agora, se você quiser ser depois de administrar o seu dízimo, você está errado. Porque eu não posso administrar aquilo que não é meu mais. Eu não posso administrar aquilo que não é meu mais. E vamos finalizar com uma ilustração. Vamos finalizar esse assunto com uma ilustração. Eu tenho propriedade em Santo André. E a prefeitura presta benefício. Na minha rua, o único benefício da prefeitura é a coleta de lixo. Mas existe outro lugar que a prefeitura presta outro benefício. Então, em contrapartida, a prefeitura cobra os impostos. A prefeitura cobra os impostos dos nossos imóveis. Mas vamos imaginar que eu moro em Santo André, mas eu não vou com a cara do prefeito de Santo André. Eu sou amigo do prefeito de São Caetano. Eu acho o prefeito de São Caetano mais simpático. E eu resolvo pagar o meu imposto lá em São Caetano. E eu faço esse depósito. Eu estou pagando meus impostos em São Caetano. Tempos depois, chega a cobrança de Santo André. Tempos depois, a minha dívida vai, aquilo que eu devo vai para a dívida ativa. Tempos depois, se eu não saldar o meu compromisso, a minha casa vai a leilão. Mas eu estou pagando. Você pagou no lugar errado. Você pagou no lugar errado. Você mora em Santo André. É aqui que você tem que pagar o seu dívida. Não importa se você gosta ou não do prefeito, se ele é simpático ou não. É aqui que você mora. É aqui que você tem que pagar. Então há pessoas que não dão dito, que não vão com a cara do pastor. Há outros que eu não sei o que o prefeito de Santo André vai fazer com o meu imposto, não é problema meu. Ele pode utilizar o meu imposto onde ele quiser. Até em benefício próprio, caso queira. Não é meu mais. Não é meu mais. Se você entendeu isto, com sinceridade, repense aquilo que você está fazendo. Se você não entendeu, não se preocupe com isto. Agora, se você não concordou, apenas delete. Se você não concordou com tudo que eu disse aqui, delete, acabou. E prossiga a sua vida em paz. Foi muito bom, mano. Estamos ministrando, concluímos a última aula desta matéria. Na próxima aula, faremos uma revisão das 10 lições e, na sequência, a nossa prova a respeito desse livro. Então, na próxima aula, revisão geral e prova. Voltando a repetir que o nosso novo livro está à sua disposição.
O nosso novo livro está à sua disposição. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue conosco no passar desse dia. E foi para mim muito bom estar com vocês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco, agora e sempre. Amém.